Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos novamente aos nossos vídeos. É um prazer tê-los conosco neste estudo bíblico do Antigo Testamento, do Novo Testamento e alguns temas teológicos. Quem não viu ainda os nossos vídeos, vá lá conferir no nosso canal Palavra e Missão, para que todos acompanhem conosco desde o princípio esse caminho mais devagar e mais aprofundado sobre a Palavra de Deus. Os nossos primeiros vídeos estão sendo introdutórios para que, ao entrar no texto bíblico, nós possamos compreendê-lo conforme a mentalidade de quem escreveu, e não conforme a nossa mentalidade brasileira, mas conforme a mentalidade judaica e grega. Nós vamos fazer agora uma série de vídeos sobre os gêneros literários na Bíblia. Eu queria apresentar este livro, que é muito interessante, muito fácil de ler, com uma certa profundidade e que atende ao nosso interesse sobre esse tema. Palavra de Deus, palavra da gente. Este é o livro mais interessante sobre gêneros literários na Bíblia que eu já encontrei em português, numa linguagem mais popular. Palavra de Deus, palavra da gente. O gênero literário, então, é o modo como uma pessoa ou um povo transmite a sua mensagem, a sua cultura, a sua fé, a sua filosofia. Então, é um modo de expressar e de pensar. São diversos gêneros literários: o mito, a lenda, a saga, a crônica, o conto, a novela, a fábula, a poesia, a lei, a parábola, a teofania, que é a manifestação de Deus, a hipérbole, que é um exagero sobre alguma coisa, o milagre, o sonho, a metáfora, o apocalipse e outros mais. São modos de expressar uma realidade, uma verdade de determinada cultura. A Bíblia também usa gêneros literários. Não há muito tempo que foi descoberto isso, porque antes nós achávamos que a Bíblia era um livro linear. Começou no Gênesis, terminou no Apocalipse, tudo aconteceu exatamente daquele jeito que o texto está falando. Na verdade, não é assim. Hoje nós já mudamos de ideia. Para começar, a Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia é um livro de fé. Ela é um testemunho de fé do povo de Israel. Não é um livro científico que vai explicar como apareceu o mundo, como apareceu o homem, como que aconteceu a fé. A Bíblia não é um livro de ciência. É um testemunho de como Deus age na vida das pessoas, de modo especial na vida do povo de Israel, né? Provocando a fé. Porque a Bíblia é a história da evolução da fé do povo de Israel. E que nós tomamos para nós, como se fosse nosso também esse caminho, né? Mas é o caminho de todos os povos, tirando fora o costume de cada povo, mas a fé é a mesma, os valores de fé são os mesmos. Portanto, a Bíblia não tem preocupação com a ciência. A ciência como nós conhecemos hoje, nós já vimos no vídeo anterior, a ciência como nós conhecemos hoje, ela é do século XVI. A Bíblia não conhecia a ciência, que começou para nós na Revolução Científica, né? Mas a Bíblia, a preocupação dela é o modo como Deus age no mundo, e não o modo científico de explicar como é o mundo. A fé é a preocupação fundamental da Bíblia, e não explicar as coisas e os fenômenos. Por isso a Bíblia não explica tudo, e nem é um livro de receita para as pessoas. Tem gente que acha que vai ter que fazer o que a Bíblia está falando. Vai ter que usar roupa daquele jeito, cabelo daquele jeito, costume daquele jeito, modo de comer
as coisas daquele jeito, o animal que você pode ou não pode comer a carne. Então, esses são os costumes da Bíblia. Nós não temos que ficar pegando a Bíblia como livro de receita. A nossa vida é hoje. A Bíblia é um farol que ilumina a nossa vida. Ilumina. Não é um livro de receita, né? Para a gente viver a vida. Só percebe Deus agindo na história, como a Bíblia fala, quem tem fé. Quem não tem fé não consegue perceber a realidade como a Bíblia percebe. Não vê a ação de Deus no mundo, porque não tem fé. Não acredita em Deus, né? É importante nós percebermos o gênero literário no qual foi escrito aquele texto, aquele livro da Bíblia, aquele livro, aquela narrativa. Então, cada um tem um jeito de escrever. Como foram autores diferentes, em tempos diferentes, com costumes diferentes, então a gente tem que perceber qual que é o gênero literário. Senão nós vamos entender o contrário do que a Bíblia está querendo dizer. Então, começando, o mito é o primeiro gênero literário que nós vamos ver. Nós vamos ver vários gêneros literários. O primeiro é o mito. O mito não é uma mentira ou narrativa mentirosa. O mito, ele tem o seu jeito de ser, tem sua lógica própria. É algo imaginário, o mito, a narrativa mítica, mas é muito profunda a narrativa, muito profunda. Para falar de realidades profundas, a gente não pode usar uma linguagem comum ou linguagem científica, mas tem que usar símbolos, metáforas, que são comparações, parábolas, porque falar de coisas profundas não é fácil. O mito sempre esteve ligado ao mundo dos deuses, sempre, no mundo pagão, como algo misterioso, fictício, fabuloso, com uma lógica própria. Todos os povos têm seus mitos, todos os povos, suas manifestações culturais. O mito é uma delas. O mito se preocupa com o sentido da história e não com o fato em si, e não com o fato histórico, mas ele se preocupa com o sentido do fato, não com o que aconteceu, mas com o sentido daquilo que aconteceu. O mito não é mentira, é um modo de narrar diferente e que se caracteriza como uma narrativa sobre a origem. Quando você quiser falar algo sobre a origem de alguma coisa, você usa a linguagem mítica, narrativa mítica. Porque nós nem sempre temos acesso à origem. Nós não sabemos como é que vai ser como que foi o começo do mundo e não sabemos como é que vai ser o fim do mundo. São coisas que nos escapam. O durante, entre o começo e o fim, desse nós podemos falar. Mas do começo e do fim, nós não temos acesso. E não sabemos como foi e nem como será. Então, uma característica importante do mito é justamente essa, falar sobre a origem de algo, a origem do mundo, a origem do universo, a origem do homem, a origem do mal no mundo, a origem da briga entre as pessoas, a origem de uma montanha, a origem de um rio, a origem de um determinado fato que é acontecido, que nós temos consciência dele hoje. Então o mito fala sempre sobre a origem de alguma coisa. O mito é atualizado pelo rito, porque o mito aconteceu uma vez só. Por exemplo, a criação do mundo aconteceu uma vez só. Agora o mundo já existe. Então ele está sendo conservado, né? Por exemplo, o mito é o fato acontecido uma vez só. O rito é a atualização do mito. Por exemplo, a missa. A primeira missa que houve foi o mito. Agora, a repetição da missa é o rito, que é a atualização daquele primeiro fato primordial que aconteceu. Então, a missa que nós celebramos hoje é um rito, é um ritual, né? É um conjunto de ritos. Rito inicial, rito da palavra, rito eucarístico, rito da comunhão, rito final. É um conjunto de ritos, portanto, é um ritual. O mito ajuda a viver os dramas da vida, cuja clareza nos escapa. A narrativa mítica faz algumas perguntas.
Por que existe a morte? Por que existe o sofrimento? Por que acontece a briga entre irmãos? Essas são perguntas comuns da narrativa mítica, da preocupação mítica. Então, o mito tem esse sentido. Nós vamos continuar depois dos nossos vídeos, ainda falando sobre mito e os outros gêneros literários da Bíblia. Não se esqueça de visualizar todo o vídeo. Não se esqueça de dar o like, acionar o sininho e compartilhar com alguém que possa depois também aprofundar conosco o conhecimento bíblico e se inscrever no canal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós agradecemos a atenção de todos. Um abraço, fiquem com Deus.